Vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafio de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão. E hoje nós vamos ler de 2 Reis, capítulo 20 e o capítulo 21. 2 Reis, capítulo 20, a doença e a recuperação de Ezequias. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará desta doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois, o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: Volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo daqui a 3 dias. Você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Então Isaías disse: Prepararei uma pasta de figos. Preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre a ferida, e Ezequias se curou. Ezequias tinha perguntado a Isaías: Que sinal o Senhor dará para provar de que sinal o Senhor dará como prova de que vai me curar e de que irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias? Isaías respondeu: Este é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio do sol avance 10 graus ou recue 10 graus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isso seria fácil. Faça-a voltar 10 graus. O profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio do sol de Acás. Mensageiros da Babilônia. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros babilônicos e lhe mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhe mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem no seu reino, nem em seu reino que Ezequias não lhe mostrou. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: O que estes homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo, Ezequias respondeu. Eu lhe mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça essa mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os seus tesouros e de que todos os seus antepassados acumularam até agora será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia.
Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmite é boa. Pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante minha vida. Os demais acontecimentos do reino de Ezequias, incluindo a extensão de seu poder e como construiu uma represa e cavou um túnel para abastecer a cidade com água, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ezequias morreu e se reuniu a seus antepassados, e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Manassés reina em Judá. Segundo Reis, capítulo 21. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe se chamava Efizibá. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que o seu pai Ezequias havia destruído, reconstruiu altares para Baal e ergueu um poste de Acera, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhe prestou cultos. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor, construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seu filho no fogo, praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médios e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou a sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Acera e colocou-a no templo, sobre o qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre neste templo em Jerusalém, a cidade que eu escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer os meus mandamentos, todas as leis que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei dessa terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo se recusou a ouvir, e Manassés os levou a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído quando os israelitas entraram na terra. Então o Senhor disse por meio de seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, fez muitas coisas detestáveis. É ainda mais perverso que os amoreus que habitaram nesta terra antes de Israel, e fez o povo de Judá pecar com seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: trarei desgraças tão grandes sobre Jerusalém e Judá, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Julgarei Jerusalém de acordo com o mesmo critério que usei para julgar Samaria e a família de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato e depois o vira de cabeça para baixo. Rejeitarei até mesmo o remanescente de seu povo e o entregarei a seus inimigos como despojo. Pois eles fizeram o que era mal aos meus olhos e provocaram minha ira desde que seus antepassados saíram do Egito. Além de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Manassés assassinou muitos inocentes, até encher Jerusalém do sangue deles de uma extremidade à outra. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e tudo o que ele fez, incluindo os pecados que cometeu, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Manassés morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado no jardim de seu palácio, o jardim de Uza. Seu filho Amon foi o seu sucessor. Amon reina em Judá. Amon tinha 22 anos
quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 2 anos. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Arus de Jotibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés havia feito. Seguiu o exemplo de seu pai e adorou os mesmos ídolos que ele. Abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou nos caminhos do Senhor. Os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo da terra matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou rei seu filho Josias. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi o seu sucessor. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.